Boa noite, igreja. Que bom estamos todos aqui, não é? Estarmos aqui para louvar ao Senhor e também ouvir da palavra do Senhor em comunhão. Não tantas pessoas, mas algumas pessoas, né? E é bom a gente já se rever, mesmo que por cima, não é? Eu estou vendo só os olhos de vocês, não é? Mas que gostoso poder estar juntos aqui, louvando ao Senhor. Já tivemos um momento especial e agora é o nosso segundo momento especial, onde a palavra de Deus fala assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Que todos nós, tanto aqueles que estão vendo a gente pelo Face, possa sentir aquilo que nós vamos sentir, que é a presença de Deus no nosso meio, nos mostrando e nos dando exatamente a alegria da presença do Senhor na comunhão. Nós temos tido a alegria da presença do Senhor mais sós, mas agora é na comunhão, e isso é tão precioso. Eu convido você a levantar para que a gente possa louvar ao Senhor e reconhecer a santidade do Senhor. Vamos todos cantar e podemos bater palma também no momento certo, que seja precioso para ti. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, querem há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Oh, oh, a glória pertence a ti.
Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua bondade, agradecer por esse Dia das Mães, e a Priscila vai ter esse privilégio de nos levar em oração. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por estarmos podendo participar do segundo culto hoje, Senhor, desse domingo. Obrigado que, mesmo com restrições, a gente possa estar retornando, Senhor, para aprender de Ti, orar mais, Senhor, e que a gente possa sair daqui, Senhor, com mais paz no coração, com mais tranquilidade, Senhor, e a gente entenda, Senhor, que para tudo tem propósito. Precisamos crer mais em Ti, Senhor, e que a gente possa sair daqui fortalecido, Senhor. Esteja cuidando de todos que estão em casa, que não puderam estar aqui, Senhor, principalmente pela vida do pastor Almir, que não pode estar aqui conosco hoje, Senhor. E cuidando de todos que estão assistindo o culto agora. Obrigada pelos que puderam estar aqui e esteja conduzindo o restante desse culto. Em Teu santo nome que eu oro. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Se você precisar dar um oi, pode dizer que o culto está sendo ao vivo também agora. Vai ser gravado este culto e vai ser habilitado no YouTube também. Boa noite a todos. É bom estarmos juntos depois de um bom tempo sem ver alguns. E é bom voltarmos a ter esse encontro hoje presencial, essa meia comunhão, dá para dizer, né? Porque não dá para ter uma comunhão completa porque temos algumas restrições. Irmãos, somos informações, eu acho que é importante sempre a gente lembrar e vocês saberem, né? A gente não está tendo esse culto com esse distanciamento, colocando os casais separados, né, fazendo com que vocês estejam 2 metros de distância um do outro e obrigando vocês a usar máscara porque a gente quer apenas. Estamos seguindo algumas normativas e algumas orientações do nosso governo municipal, e nós queremos, então, como igreja, cumprir aquilo que eles têm nos orientado. Então, queremos fazer o nosso papel cumprindo isso. Então, queremos também e entendemos que vocês entendem e compreendem isso, né? No final do culto, passaremos algumas informações para o próximo culto também, como vamos proceder para a próxima semana. A partir de hoje, nós queremos começar uma série de estudos no livro de Tiago. Uma série que talvez alguns viram com o tema Sabedoria em Tempos de Crise. Corona não, irmãos. Secou um pouquinho por causa da máscara. Sabedoria em tempos de crise. Como eu e você podemos ter sabedoria, administrar a nossa vida, viver buscando essa sabedoria nos tempos que estamos vivendo, na crise que estamos vivendo como país, como cidade, como nação, como mundo. Como eu e você podemos buscar sabedoria? Nos versículos iniciais hoje nós queremos aprender, e o tema da mensagem de hoje vai ser crescendo no sofrimento. Como eu e você podemos crescer espiritualmente, principalmente, quando estamos passando por dificuldades, no meio do sofrimento, no meio de uma pandemia que estamos vivendo, no meio das dificuldades que vocês estão vivendo. Como acabamos de falar, vocês todos devem estar acompanhando as últimas notícias que estão sendo colocadas no mundo. A questão do isolamento social, eu e você tendo que nos obrigar a nos distanciar de pessoas que amamos, por cuidado, pelo caso de lei também, tendo que a partir de amanhã já um uso obrigatório de máscaras em todos os lugares públicos, aqui em Santa Rosa, como em algumas outras cidades já estava. Também, irmãos, possivelmente alguns já estão vivendo ou sentindo a questão do desemprego, outros contratos que estão sendo cancelados, empresas que estão passando por dificuldades financeiras, a crise política do nosso país e querendo mundial que nós estamos vivendo, pensamentos diferentes com relação ao que está acontecendo. Talvez vocês estão conversando muito mais do que eu ali fora com as pessoas. Muitos pensam que isso tudo é questão política, é o governo querendo fazer isso, outros não, e assim você não sabe em quem acreditar, porque nós estamos sendo bombardeados. As pessoas estão, ou a mídia está vomitando um monte de informação para nós, e nós muitas vezes ficamos sem saber em quem crer ou no que crer. Mas indiferente disso, irmãos, eu quero falar que nós, pelo menos eu como um cristão, eu vou continuar seguindo e cumprindo as orientações do meu governo. Se eles estão errados, é eles e Deus um dia. Eu vou fazer a minha parte. Meu papel não é reclamar sobre as orientações, principalmente relacionadas à saúde. Meu papel é cumprir.
E sim, argumentar questões, né, que estão ao nosso alcance. Mas cumprir a lei. Então, irmãos, eu e você, nós estamos passando por várias dificuldades, várias lutas, várias situações nesse dia a dia. O isolamento nas suas casas, você que talvez tem filhos pequenos, essa questão de estar sendo mãe, estar sendo faxineira, estar sendo cuidadora, estar sendo professora e muito mais. Você talvez que no meio dessa pandemia passou por uma situação difícil com o seu marido, sua esposa, ou até o abandono na família. Situações das mais diversas. Talvez um bebê que está há 11 meses no hospital. Situações das mais diversas. Que eu e você passamos, vivemos no nosso dia a dia. Irmãos, eu e você, nós podemos encontrar na Bíblia orientações para esses momentos difíceis. A Bíblia está repleta, está cheia de orientações que nos ajudam a passar por esses momentos difíceis. Momentos difíceis que estamos vivendo nos últimos dias. Momentos difíceis, talvez alguns já estão vivendo há mais tempo. E alguns talvez vão viver mais difíceis ainda, mas a Bíblia nos orienta a passar por esses tempos difíceis. E um dos livros que nos ajuda a encontrar respostas é o livro de Tiago. Tiago, assim como outros livros da Bíblia, mas Tiago nos ajuda a encontrar respostas, a encontrar orientação de como eu e você podemos lidar nesses momentos difíceis que eu e você estamos passando. Tiago, ele nos orienta nos momentos difíceis de que forma? Primeiramente, ele nos encoraja a maneira com que eu e você devemos lidar, lutar e passar pelas provações, pelas dificuldades. Ele nos encoraja a isso. Tiago também, ele nos adverte, ele nos dá uma advertência sobre aonde colocar a nossa esperança. Que a nossa esperança deve estar em Cristo. Também, ele nos exorta a sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, mas praticar, viver aquilo que estamos aprendendo, viver aquilo que estamos ensinando, praticar a palavra. E ainda o livro de Tiago nos ensina, nos orienta a ensinar. Ele nos ensina a viver a fé na prática, e não apenas falar da fé que temos, mas é praticar essa fé no nosso dia a dia, viver essa fé no nosso dia a dia. Por isso, quero que vocês lembrem dessa frase até o final e na semana, se for possível. Todo sofrimento tem por finalidade o crescimento. Todo sofrimento tem por finalidade o crescimento. Quando eu e você sofremos por causa de Cristo, Cristo vai fazer com que eu e você cresçamos mais nele. O sofrimento que eu digo aqui é sofrer por Cristo, não sofrer por causa das situações que estão acontecendo no geral ou sem Cristo, de modo simples. Mas eu e você, como cristãos, entender que, apesar de vivermos no mundo, não somos desse mundo. Então, as lutas que aqui temos, elas são passageiras. E um dia nós teremos na glória. Por isso, todo o sofrimento que eu e você passamos aqui, por Cristo e com Cristo, ele deve causar em nós crescimento, porque a finalidade dele é crescer, para sermos mais parecidos com Cristo. Um pouquinho do contexto da carta de Tiago. Tiago, ele é autor da epístola. Esse Tiago, que é autor da epístola, ele é meio irmão de Jesus Cristo. Talvez o segundo irmão, o segundo de Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo. No início, esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele nem sequer cria em Jesus Cristo. Mas, provavelmente, depois do encontro com Jesus Cristo já ressurreto, após a ressurreição de Jesus Cristo, ele se converteu e passou a ser um grande proclamador de Cristo. E um líder muito grande da igreja, principalmente lá em Jerusalém. A carta que Tiago escreve, ela tem como destinatário os judeus cristãos. Judeus que se converteram, possivelmente muitos deles se converteram no dia de Pentecostes. Judeus que criam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele escreve essa carta num contexto de grande perseguição, grandes lutas. O povo está espalhado pelo Império Romano, por causa que estavam sendo perseguidos e mortos por crerem em Cristo.
nesse contexto de grande perseguição e sofrimento que a igreja estava passando naquela época, Tiago, ele nos traz o propósito que as dificuldades, o propósito que as provações têm na nossa vida. Ele nos mostra que essas dificuldades, essas lutas, elas são passageiras. Mas elas têm um propósito muito maior do que aquilo que nós estamos vendo aqui e agora. Sendo assim, Tiago, ele escreve essa carta para resolver alguns problemas que a igreja lá estava vivendo também. E essas palavras que eles deixam também nos ajudam a pensar e resolver alguns problemas que eu e você vivemos e podemos viver como igreja. Primeiramente, ele e a igreja estava passando por duras provações, como acabamos de falar. A perseguição era uma delas. Também, eles estavam sendo tentados a pecar. Mais adiante, no decorrer da carta, nós vamos entender que a tentação, ela não vem de Deus, mas a provação vem de Deus. Mas a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não tenta ninguém. Também, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Então, existia questões sociais ou questões financeiras diferentes naquela época também. Alguns membros daquela igreja na verdade cristãos, estavam buscando posições de líderes, querendo passar a perna um no outro. Também alguns estavam falhando em viver o que pregavam. Estavam falando, mas não vivendo aquilo que estavam falando. Outros estavam vivendo de forma mundana. A mesma forma com que as pessoas no mundo viviam, eles queriam viver dessa mesma forma na igreja. Não estavam querendo um compromisso com Cristo. E nem assumir as responsabilidades desse compromisso com Cristo. Outros não conseguiam dominar a língua. As palavras estavam soltas naquela época. As pessoas falavam uns dos outros descaradamente. Usavam mal a língua para causar fofoca, discórdias e provocações. Outros estavam se afastando do Senhor. Talvez por causa do distanciamento que estavam vivendo, da perseguição, se afastaram, em vez de se fortalecer. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Eram esses problemas que Tiago estava lidando. São esses problemas que nós queremos também lidar, tratar, pensar e conversar durante esse tempo que queremos conversar sobre a carta de Tiago. Para Tiago, a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã. Pessoas que se diziam cristãos, mas não buscavam essa maturidade cristã e não buscavam viver como cristãos. Tiago, ele nos fala sobre a transformação que Deus opera em nossa vida. Transformação que Deus faz no nosso dia a dia. Transformação que Deus nos molda no meio das provações e das lutas que nós passamos. Por isso quero convidar você a abrir sua Bíblia em livro de Tiago. Nós vamos começar então hoje no capítulo 1, versículos 1 até o 4. Tiago, capítulo 1, versículos 1 até o 4. E nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Vamos passar um pouquinho pelos textos, pelos 4 versículos e dar uma analisada em cada um deles primeiramente. No versículo 1, ele sauda a igreja como servo de Cristo, ele se coloca como servo. Eu imagino ele podia ter falado, Tiago, irmão de Jesus Cristo. Tiago, talvez um outro advérbio bonito que ele podia, mas é Tiago, servo de Cristo. Algumas versões vai trazer escravo de Cristo. Ele se coloca numa posição de servo, porque ele quer servir a igreja, quer servir a Deus, que é o dono da igreja. Mas ele fala sobre as 12 tribos, e essas 12 tribos, elas se referem aos judeus cristãos, como eu falei antes.
por força ou por escolha deles, alguns por força maior e outros até por escolha, esses judeus cristãos, eles estavam vivendo por toda parte do Império Romano, estavam espalhados por todo o Império Romano. Eles são crentes, mas estão sendo perseguidos, estão isolados. Eles são cidadãos dos céus, tem Jesus Cristo no coração, mas eles vivem dispersos pela terra. Eles são crentes, mas tiveram os seus bens saqueados. Eles são crentes, mas muitos deles são pobres, irmãos. Eles são crentes e estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são cristãos, mas eles ficam doentes, ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. Tiago, ele já nos mostra, e já não quer nos ensinar, que essa teologia que diz que quando eu aceitei Jesus, todos os meus problemas acabaram, é mentira. Porque eu e você, mesmo com Cristo, vamos passar dificuldades, vamos passar enfermidades, vamos ter altos e baixos nas nossas finanças, vamos ter altos e baixos nos nossos relacionamentos, vamos passar por divórcios, infelizmente, vamos ter filhos envolvidos nas drogas, infelizmente, mas também vamos ter filhos resgatados e casamentos refeitos por causa de Cristo. Passaremos por dificuldades, por lutas. A vida cristã, irmãos, ela não é uma redoma de vidro, proteção de vidro, uma bolha espiritual, muito menos uma colônia de férias. A nossa vida cristã, irmãos, é uma guerra. Uma guerra que eu e você entramos nela, quando nos alistamos para ela, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque antes nós estamos vivendo de qualquer forma, mas com Cristo e em Cristo Ele quer mudar a nossa forma de viver. É isso que Cristo faz conosco, irmãos. Muda a nossa forma de viver. Mas, queridos, nós devemos e fazemos as mesmas perguntas hoje, sim. Por que eu sou cristão e fiquei desempregado? Por que eu sou cristão e estou com minha sobrinha há 11 meses numa UTI? Por que eu sou cristão e perdi minha mãe? Por que eu sou cristão e minha empresa está com dificuldades? Por que, Senhor? As perguntas não são o problema. O problema é a maneira com que eu e você vamos lidar com essas perguntas. E a maneira com que eu e você vamos achar soluções ou entender Deus, o porquê Deus faz as coisas, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele quer. E apesar de nós não entendermos, saber que Ele tem o melhor. Sempre. Esse é o nosso Deus. Versículo 2, então, começa a nos tratar isso. Começa a lidar com isso. Primeiramente, ele começa, meus irmãos. Uma forma querida, carinhosa, íntima de lidar. Quando você quer falar com alguém, e aí, cara? É uma forma, mas, meu irmão, cara, tenha bom ânimo. Tenha motivos de grande alegria passar por diversas provações. É diferente. Ele se torna pessoal com aquela igreja. Ele fala que eu e você, nós temos que considerar como motivo de alegria o passar por provações. Estranho, sim, mas verdade. Porque a palavra considerar, em algumas outras versões, talvez que você tenha, vai falar, tendes motivo de grande alegria, tem um significado de ordem. Ele está ordenando, eu e você, nós não temos escolha. Nós devemos passar por todas as provações com alegria. É uma ordem que Tiago dá, não uma opção. Mesmo porque não há uma opção de nós escolhermos passar por as provações ou por uma prova. Elas vêm, elas acontecem, elas fazem parte do nosso dia a dia. Jesus Cristo já falou isso lá em João 16:13. No mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas teremos aflições, irmãos. Teremos dificuldades, teremos lutas, passaremos por situações difíceis. E se portar com alegria durante a prova não é ficar contente. Uhul, minha mãe faleceu. Não. Aê, fui desempregado, irmãos.
Se alegrem comigo. Não. Não é esse sentido que Tiago quer falar de se alegrar. Mas sim é entender que Deus está no controle. E Ele tem o melhor. Tanto para a pessoa que nos foi levada, tirada, quanto para nós que ficamos. Tanto para o meu emprego que foi tirado, tanto para quem não foi. Porque nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. E Deus quer trabalhar em nós algo. Nós vamos trabalhar mais para frente. As provações, elas são várias. Dificuldades que encontramos são mais diversas. Muitas delas que eu já citei aqui essa noite. O versículo 3, Tiago nos diz que a provação da nossa fé em Cristo produzirá em nós algo. Produzirá em nós o quê? Perseverança. Quanto mais nós formos provados, mais nós devemos perseverar nessa provação. Mais devemos lutar e lembrar que Deus está conosco em cada momento dela. Está nos acompanhando em cada momento dela. Isso quer dizer que a dificuldade ou a provação da nossa fé produzirá em nós uma pessoa que se mantém firme, uma pessoa que se mantém constante no caminho, um cristão que prossegue para o alvo. Perseverança. Muitos, infelizmente, vão acabar desistindo, irmãos, e não perseveraram. Ou talvez porque não eram dos nossos, não eram cristãos. Mas o cristão maduro, genuíno, que tem a Cristo, ele vai perseverar. Estou falando, irmãos, que nós não desanimamos muito. Sim, desanimamos, choramos, lutamos, mas não desistimos. Sabemos que aquele que está em nós é muito maior do que está contra nós. E é Ele que é maior do que tudo que está conosco nesse momento de dificuldade. Isso vem quando eu e você experimentamos essas provas. E ainda o versículo 4, ele termina mostrando que a provação, o resultado dela é fazer com que eu e você, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, nos tornamos mais o quê? Perfeitos. Perfeitos no sentido de completo. Perfeitos no sentido de inteiros. Íntegros. Porque todo sofrimento tem por finalidade o quê? O crescimento, irmãos. Por isso, com isso, podemos perceber que Deus tem usado em meio às provações bases sólidas. Fé e perseverança. Para que nós sejamos edificados, fundamentados, sustentados nesse fundamento que é Jesus Cristo. A sua palavra. Fundamentos esses que servirão para o resto da nossa vida como sustento, como colunas que vão nos proteger quando algo vier contra nós novamente. E veremos essas colunas agora de 3 formas, ou 3 colunas que nós vamos ver. A primeira coluna delas é a coluna da maturidade. Cristo quer fazer com que eu e você sejamos mais maduros. E maduros aqui no texto bíblico tem o sentido de maduros no intelecto, maduros no pensar, maduros no passar por essa provação, essa luta, essa dificuldade que estamos vivendo. A provação experimentada pelo cristão tem por finalidade mudar o seu modo de pensar, mudar a sua mente com relação às circunstâncias. Antes eu passava por uma dificuldade de tal forma, eu posso usar o meu exemplo, antes eu via as drogas de uma forma, mas Cristo me resgatou, me tirou do pecado. E hoje, por causa de Cristo, eu consigo ver a luta das drogas de outra forma. Luto? Sim, irmãos, muitas vezes. Mas não da forma que eu lutava antes. Porque a cada ano, a cada dia, Deus me faz com que eu seja mais maduro nessa forma de pensar. Essa é a metanoia. É a mudança de mente. É isso que Cristo quer fazer em mim e você. Deve-se ao fato que, pela fé em Cristo, o homem tem a capacidade de refletir sobre os fatos cotidianos e conseguir ver que as provações são permissões de Deus, a quais Ele administra, quais Ele tem o controle e a quais eu e você devemos lutar com Ele. Talvez você esteja passando por lutas agora.
dia de hoje. Talvez você passou por dificuldades hoje mesmo. Busque em Deus solução. Não busque em você. Busque em Deus. Muitas vezes olhamos apenas para o sofrimento, para a dificuldade. Olhe para a solução dos problemas. Quantos de vocês, irmãos, e pode levantar a mão para eu saber, quantos de vocês têm orado mais nesse tempo de pandemia? Tenho orado mais. Já é algo que tem acontecido. Deus tem usado talvez esse tempo para fazer com que nós buscamos mais a Ele. Temos um tempo maior em família. Há dificuldades, com certeza, mas também há oportunidades. A segunda coluna é a coluna da integridade. Integridade, irmãos, ela está relacionada com o caráter do homem, o seu modo de ser. Irmãos, como eu falei no culto anterior, o caráter, eu acredito que a pessoa pode mudar o seu caráter. Eu tinha um caráter antes de Cristo. Eu tenho um caráter junto com Cristo. O caráter mudou. E se eu parar de buscar a Cristo, talvez o meu caráter comece a ser um mau caráter. Mesmo sabendo quem é Cristo. Então nós temos que buscar essa coluna da integridade. E a aprovação ela vai fazer com que eu e você nos tornamos mais íntegros. Ela faz com que eu e você buscamos mais a Deus, no sentido de um buscar sincero, um buscar de coração inteiro a Deus, um buscar completo a Deus. É o que o povo fez muitas vezes. Em Juízes nós percebemos isso. O povo calhava contra Deus, o povo era escravizado, eles se arrependiam do pecado e buscavam a Deus de coração. Uma forma. Quantas vezes nós deixamos de ver o trabalho de Deus em nossa vida? Deixamos de ver que Deus quer nos deixar mais maduros, mais íntegros. E a terceira coluna, irmãos, é a coluna da conduta. Eu e você sermos irrepreensíveis. Irrepreensível aqui está relacionado à atitude do ser humano. Ou como falamos antes, a conduta. A maneira de eu e você proceder. A maneira com que eu e você vamos proceder no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio do sofrimento, no meio das provações. Como eu e você vamos administrar ela? Como eu e você vamos lutar ou com quem nós vamos lutar? Qual a conduta que eu e você teremos? A maneira correta no proceder tem a ver com não se encontrar em falha alguma. Em buscar em Deus o resultado final, completo, íntegro, irrepreensível, a nossa conduta. A conduta está muito ligada à ideia do ponto anterior, como falamos. É por buscar em Deus o auxílio para passar pelas provações. Em buscar em Deus o momento certo. Buscar em Deus as respostas certas. Buscar em Deus a atitude que devemos ter e tomar no momento das lutas e provações. E aí me vem à mente Paulo e Silas na prisão. Estavam presos, acorrentados, maltratados, açoitados. E o que eles fazem? Louvam a Deus no meio da sua dificuldade. Quantos de nós temos uma atitude de murmuração em meio às lutas, em vez de termos uma atitude de buscar mais a Deus no meio dessas lutas e dificuldades? 3 colunas que Deus quer nos deixar através da primeira partezinha desse texto de Tiago. Primeiramente, a coluna da maturidade, temos mais maduros, temos um pensamento mais maduro, buscarmos essa maturidade em Deus. A coluna da integridade, sermos íntegros, corretos. E a coluna da conduta, através dessa integridade, buscarmos ser irrepreensíveis, onde as pessoas não têm do que nos acusar. Porque nós somos o espelho de Deus. Devemos refletir esse Deus aqui na terra, mesmo no meio das lutas e provações. Quem de fato, irmãos,
pertence a Cristo, quem de fato é um cristão genuíno, pode contar com a presença desse Deus, Senhor da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, todos os lugares e circunstâncias, sabendo que Ele nunca vai falhar, e por isso eu e você nunca seremos abandonados. Esse é o nosso Deus, nos auxilia e que cuida de nós em toda e qualquer situação e circunstância. Nos momentos mais difíceis e nos momentos mais alegres, Ele está conosco. Deus, obrigado, Pai, por nosso tempo. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Deus, porque a sua palavra é tão clara, Pai, para conosco. E ela nos ensina, Deus, a forma correta que nós devemos passar em meio às lutas. E podemos entender, Deus, que as lutas não são apenas para nos machucar, mas são para nos aperfeiçoar, Deus. E é isso que eu peço em teu santo nome. Nos ensine a sermos mais maduros, íntegros e irrepreensíveis. Amém. Que nós possamos olhar para esse Deus vivo, que está presente aqui, que está sempre dirigindo as nossas vidas. Eu convido você a cantar essa música, que tem sido esses dias de quarentena, talvez um grande coral aqui no Brasil. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então nós podemos cantar essa música, porque nós conhecemos esse Senhor. Eu convido você a ficar em pé, para cantarmos juntos. Como o Senhor se importa conosco, não é? Providenciando Jesus para nós. Deus enviou Jesus, meu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque vivo está, o amanhã é feito, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que Ele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o merecido, e que prazer o Filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã é feito, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que Ele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim, ser a vitória,
que vivo está. O amanhã é vento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu pensei que eterno meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Igreja, pode sentar. Temos alguns avisos, alguns comunicados, irmãos. Depois ainda queremos orar. Queremos informar que para o próximo domingo, a princípio nós teremos ainda esses dois momentos de culto, um às 18 horas e outro às 19h30. E os irmãos, então, vai ser posto um novo link, né, para fazer novas inscrições, então, para o próximo culto. A inscrição de hoje não vale para a semana que vem. Tá bom, irmãos? Então, pedimos que os irmãos que têm interesse, novamente façam sua inscrição para o culto da próxima semana. A princípio, se nada mudar, continuar nesse mesmo esquema. Pedimos, então, que os irmãos venham de máscaras, tomem os cuidados necessários, né? Também queremos informar, irmãos, que logo após, por decreto também, nós temos o tempo de 45 minutos de culto. O nosso culto pode ir até às 8h15. Então, pedimos também que após o culto, os irmãos tenham a cooperação, vamos para casa, vamos dar um bom testemunho, não vamos ficar aglomerados na frente da igreja. Então, vamos dar também como cristãos esse bom testemunho. Também, se você veio preparado com seus dízimos e ofertas, você pode também deixar o gasofilácio estar lá na frente. Sempre lembrando, irmãos, que isso é um privilégio de nós como cristãos. Entregar para Deus um pouquinho de tudo aquilo que Ele tem nos dado. E ainda, mamães, um feliz Dia das Mães a cada uma de vocês. Que Deus continue abençoando, continue cuidando, continue protegendo, continue dando muita sabedoria nesse tempo tão difícil que vocês devem estar passando nesse momento. Então, que Deus continue cuidando. Talvez algumas mães estão com filhos perto, outros estão com filho longe. Mamães, um filho das mães. E como igreja, queremos dar uma pequena recordação para vocês. Uma caixinha com um docinho. Você pode, no final do culto, pegar a sua ali na saída, está logo à esquerda da saída, ali numa mesinha. Pode pegar a sua se você não pegou ainda. Certo, mamães? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar ainda? Deus, muito obrigado, Pai, por nosso tempo. Obrigado, Pai, por nosso momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem está à nossa frente, o Senhor é quem permite, sim, com que nós passamos por essas lutas, mas o Senhor é quem nos dá força para passar por cada uma delas, Deus. Agradeço a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos ensina a maneira correta de viver. Nos ensina que apesar das dificuldades maiores que vamos viver, Deus, podemos nos tornarmos mais maduros, íntegros e irrepreensíveis, porque devemos perseverar nessa fé, Pai, fé que temos em Ti. Cuide de cada um dos irmãos que está aqui essa noite. Cuide de cada um dos irmãos que está nos ouvindo pela internet, Deus. Cuide de cada um que não pôde estar aqui, principalmente dos idosos, das viúvas, das crianças, ó Pai. Cuide deles, ó Deus. E nos dê uma boa semana, Pai. É isso que eu clamo em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Sou feliz com Jesus. Nós podemos cantar e saindo cantando porque nós somos felizes com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
derrama sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida